compartilhar aqui para vocês verem. Aqui, vocês estão vendo minha tela, fica aqui, ó, gravando. Então, é bom essa gravação, porque... Peraí que vocês já vão ver. Porque o que vai acontecer? Parece que tem um aluno que teve um probleminha e não pode assistir a aula agora, né? Ele entrou já. Já entrou? Ah, então tá tranquilo. Se alguém perder a aula, não tem problema. Se alguém perder a aula, tá gravado, depois eu mando o link. Então, pontualmente às 19 vamos começar e pontualmente terminaremos às 22, tá? Aqui no chat, vocês podem escrever, tá bom? O que vocês quiserem. Você pode abrir o microfone e falar. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar... eu falei que eu ia pedir para cada um se apresentar, mas eu acho que é mais didático eu fazer o seguinte. Eu vou me apresentar e aí eu vou dar uma geral aí sobre o curso, como é que vai ser nossas aulas, e aí a gente já começa. E aí eu faço uma apresentação, cada um faz uma apresentaçãozinha, bem rápida, para a gente se conhecer, tá bom? Então, vamos lá, boa noite. Tem aqui a Deni tá falando no chat. Pode abrir o microfone, Deni. Ou Alex, não sei quem é que está ouvindo, fica tranquilo. Então, assim, para quem não me conhece, né, ainda, alguns aqui são meus conhecidos, eu sou advogado especializado em condomínios, trabalhei no Secov, Sindicato da Habitação, e eu já dou aula de síndico profissional já faz um tempo. Essa turma aqui, uma turma virtual, 100% virtual, tem uma bagagem boa aí de condomínios, tá bom? E eu vou tentar transmitir para vocês todo o meu conhecimento aí sobre essa área de condomínios. Ninguém sabe tudo, né? Eu aprendo muito com vocês, então vai ter momentos em que a gente vai ter que compartilhar conhecimentos, tá bom? O importante é que vocês vão ter um canal também de WhatsApp, falando agora sobre o curso. Então, a gente vai ter as aulas aqui, são 3 encontros, tem a apostila, que vocês já receberam, tem os slides que eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem os slides também, ó, eu posso depois fornecer também, não tem problema nenhum. Tá entrando aqui o William, é mais um pretenso a síndico, tá chegando aqui. Todo mundo tá chegando, tá? Tá sendo gravado, depois pega um pouquinho aí o início da aula. A gente tá fazendo uma apresentaçãozinha. Ah, tá, a Deni tá falando aqui que não, o Alex, né, que ainda não tem câmera nem microfone, mas eu estou aqui atento e participo escrevendo. Ah, então ele tá ouvindo, ótimo. O importante é isso, todo mundo tá ouvindo, né? E aí depois assiste. Sabe o que eu ia recomendar para vocês? Se vocês tiverem com problema com o computador de vocês, faz pelo celular, porque o celular tem tudo, tem microfone bom, câmera boa, e tudo que eu vou colocar aqui, os slides são grandes, dá para enxergar. Se quiser, viu, Alex, fazer pelo seu celular, é só pegar o link e abrir no celular, tá bom? Eu vou até colocar no WhatsApp, é uma dica, né? Se quiser, já está no WhatsApp, está no grupo, né? Então, vamos mandar bala. Bom, senhores, então eu estava fazendo uma pequena apresentação e falando sobre o curso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Esse curso ele é todo apostilado. É o seguinte, vocês vão ter que ler a apostila, tá? É importante ler a apostila, se preparar para as aulas, tá? Sou um professor muito chato. Então, por exemplo, essa apostila aqui, ó, a gente vai pegar o início das aulas, dá uma lidinha, é um conteúdo simples, eu não fiz uma linguagem de advogado, vocês podem me chamar de você, não tem nenhuma frescura. Então, leiam, estudem a apostila antes das aulas, isso ajuda muito, porque quando chega na aula, a gente já vai para o que interessa mesmo, né, que é tirar as dúvidas e além da metodologia, tá bom? Outra coisa que vai ter o curso, eu já falei para algumas pessoas aí quando eu estava começando, eu tenho esse canal aqui no YouTube, então a gente vai ter a aula, viu, no YouTube. Que dia que vai ser a aula, Alexandre? Ah, não sei. Por exemplo, eu vou fazer uma live com um engenheiro, né? Então ele vai marcar, sei lá, um sábado, um domingo, um horário durante o dia, não sei, é na disponibilidade deles. Na live, eu vou chamar vocês, se vocês quiserem participar ao vivo. Poxa, mas Alexandre, eu trabalho, nesse horário não dá. Não tem problema. Essa live vai ser gravada, então todo o conteúdo dessa matéria extracurricular, eu vou postar para vocês e vocês vão poder assistir depois. O legal é ao vivo, né? Porque vocês vão estar interagindo ali com os professores, tá bom? Mas, novamente, eu vou ministrar todas as aulas para vocês, tá? E vai ter muito conteúdo extracurricular, vai ter convidados, vou trazer aqui pessoas da área, né? Então, é isso. Sobre o curso, será que eu deixei de falar? Ah, sim, recados, né? Vocês têm que assistir,
vou parar aqui de pular um pouquinho aqui o slide, vocês vão ter que assistir 10 aulas, são 3 encontros. Por que 10 aulas? Para aproveitar o conteúdo do curso, tá? Se vocês faltarem em 3 aulas, por exemplo, a gente faz o quê? Né? A gente pede para vocês assistirem as aulas gravadas, para vocês não perderem o material, tá bom? Então, esses são os recados. 13 aulas, tem que assistir 10. Alexandre, se eu assistir 9, né, não assistir 10, então, assista as aulas gravadas e eu faço ali uma sabatina para saber se você realmente assistiu. Se você assistiu, a gente pode passar o certificado de 40 horas, tá? Que é um certificado mínimo. Na apostila, no final, tem um material de apoio. Então, vocês vão ver modelos aqui no final da apostila. Tem modelo de convenção, modelo... Quem é síndico do zero, né? Vai poder ter uns modelinhos ali, muito bom. Já falei do grupo de WhatsApp, que a gente vai... sim. Durante a semana, a gente vai estar interagindo no grupo. Então, se algum aluno, por exemplo, quiser tirar uma dúvida da aula, algum assunto que aconteceu no condomínio, a gente vai falar nesse canal aqui, que é no grupo no YouTube. Então, a gente vai estar aqui, ó, interagindo o tempo todo. Legal? Bom, senhores, é isso. Vai ter uma prova? Vai ter uma prova, só que é uma prova que eu fiz para testar o conhecimento de vocês, então, se acontecer, ninguém reprova no curso, tá? Mas é uma prova mais de teste de conhecimentos. E é isso. Acho que eu já falei das principais dicas, depois vou dar uns recadinhos aqui. Vamos lá. Tem mais uma pessoa chegando? É o Tomás. Vamos lá. Quem está chegando agora, não tem problema. Vai pegando a aula aí, da forma como a gente está seguindo. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão muito calados. Tudo certinho? Então, vamos embora. Se está tudo certo, a gente caminha. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então. Sim, eu falei que cada um ia fazer uma pequena apresentação. Podemos fazer uma pequena apresentação? Pode ser? Então, eu vou começar com a Marli. Eu quero o seguinte, que fale a pessoa se apresente, né? Fala o nome, fala o que está fazendo aqui, se é síndico, se quer aperfeiçoar, o que pretende. Dá o recado aí, trabalha com o quê? A gente aproveita aqui para fazer um network aqui, tá bom? Então, vai lá, Marli, com a palavra. Oi, gente, boa noite. Maldade eu começar, hein? Mas assim, meu nome é Marli Cedevites, eu sou síndica aqui do meu condomínio. E assim, peguei do zero, trabalhei 30 anos como bancária, ou seja, não tem nada a ver com o meu trabalho ser síndica. E eu tô desde outubro sendo síndica do condomínio. Então, assim, para mim, esse curso veio muito a calhar para que eu consiga ter um referencial, né? Um direcionamento de como trabalhar num condomínio, porque para mim, gente, está sendo um mundo totalmente diferente, que eu não conhecia, não sabia que era dessa forma de jeito algum. E eu conto assim que a gente tem bastante problema aqui, né? Eu venho de um condomínio que teve uma destituição, então assim, que está cheio de problemas de processos trabalhistas, então realmente é uma luta, vamos dizer assim, é um negócio tá bem complicado, mas tenho certeza que eu vou ter muito mais experiência e assim, eu conto muito com a troca de experiências com vocês, que talvez sejam já síndico há mais tempo, né? E aí eu posso estar tirando bastante dúvida e aprendendo muito mais. É isso. Legal. Quem se habilita já pode ir falando aí, senão eu vou chamando, hein, aleatoriamente. Quem vai? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, olha lá, Edifício Marina, eu coloquei aqui Olá, boa noite a todos, meu nome é João Carlos, eu sou síndico do Edifício Marina, já atuo há 8 anos, né, como síndico do edifício. Estou aqui, né, também para poder me aperfeiçoar, né, porque a gente nunca sabe tudo, então é sempre bom a gente estar sempre aprendendo. E o curso veio numa boa hora para mim também, né? Acabei de ser eleito, né? Por mais, são 2 anos, né, que é feito, e estou aqui para aprender, né? Gostaria muito mesmo, e compartilhar também com vocês, né? Desculpa que eu estou com o cachorrinho aqui, porque ele
Ele me vê falando, aí fica me chamando. E poder aperfeiçoar, né? E compartilhar com vocês também a minha experiência e aprender com vocês também, inclusive com o Dr. Calé, e para que a gente possa fazer uma boa sindicância, trabalhar bem. E é isso que eu quero, né? E desejo a vocês todos, né, muito sucesso aí nesse curso, para todos nós, né? É isso. Legal. Se alguém perdeu a conexão, caiu, não tem problema, tá? Já tem o link é o mesmo. Eu acho que a gente... Isso. Então, se alguém caiu, perdeu a conexão, às vezes eu tô vendo, às vezes a pessoa sai da aula, não tem problema. É só voltar, tá bom? Vamos embora. Quem ia falar agora? Desculpa. Oiê, boa noite. Hernani, boa noite. Hernani, não, Clarice, perdão, Clarice. Vai lá, Clarice, manda bala. Problema. Meu nome é Clarice, eu sou de Botucatuba, trabalho com administração de condomínios já tem aí praticamente 18 anos, e aí como acaba sendo uma consequência, né, também sou síndica de um condomínio atualmente, e eu falo que informação não quer demais, né, estamos aqui sempre para acrescentar. Legal, bacana. Ó, às vezes eu vou fechar o microfone de vocês, mas é por causa do barulho, tá? Se a pessoa for falar, é só ela abrir de novo, tá bom? Não tem problema nenhum. E tentem manter o microfone fechado para a gente estar sempre tendo uma qualidade boa aí no som. Então, legal. Vamos para o próximo? Apresentação. Michele levantou a mão? Vai lá, Michele. Oi, boa noite a todos, pessoal. Pessoal, eu sou a Michele. Eu entrei aqui no Condomínio Safira como subsíndica em 2019, né? Fiquei 6 meses, depois entrei como síndica, fiz um mandato de 2 anos, agora em março fui reeleita por mais 2 anos, né? E também vim de uma área completamente diferente, caí de paraquedas, terminei tomando gosto, né? E quero me aperfeiçoar mais e mais, para poder prestar um bom serviço para os condôminos, né? Bacana. Então, vamos junto. Quem é o próximo aí? Pode ser... A Marisa levantou a mão. Vai lá, Marisa. Boa noite. Meu nome é Marilza. Eu sou representante comercial, trabalho também totalmente diferente, né? Mas sou subsíndica de um condomínio onde eu moro, né? E vim fazer esse curso para ganhar mais conhecimento, né? Aprimorar mais, pegar as experiências dos colegas, né, que já fazem esse trabalho, né? E aí, estou aí. Vamos ver. Então, tá bom. Ó, teve um aluno que saiu que ele estava com problema na conexão. Aí eu dei essa dica. Vai pelo celular, que é o Tomás aqui. Eu acho que ele vai voltar. Vai pelo celular. O celular, às vezes, ele é um ótimo aparelho, tem na internet boa, você ouve, escuta, interage, e ele vai ficar pequenininho para enxergar, mas eu abro bem a tela, acho que até dá para se virar com o celular, tá bom? Vamos embora. Quem é o próximo? Hernani. Vai lá, Hernani. Boa noite, meu nome é Hernani Carlos, eu trabalho com administração de bens, estou aqui no curso de curioso para aprender, porque assim, não gosto de me sentir enganado quando participo de algumas assembleias. Porém, eu vejo alguns síndicos fazendo alguns tipos de comentário e como não entendo, acabo tendo aquilo como verdade. Quando vou investigar, acabo vendo que não é. Então, estou aqui mesmo para querer aprender mais com vocês e com o professor Dr. Alexandre. Bacana. Muita gente que vai fazer o curso, às vezes não tem experiência nenhuma, tá? Mas não tem problema. E tem gente que tem muita experiência. Quem tem muita experiência, a gente vai trocar conhecimento, né? E é normal, a gente vai chegar numa aula, Hernani, em que a gente vai falar sobre prestação de contas, e aí eu vou compartilhar com vocês aí os problemas que a gente vê, para vocês não repetirem. E quem estiver no condomínio fazendo esse problema, você já vai se preparar para poder... fazer uma gestão melhor, entendeu? É assim que funciona. Então, vamos junto. Quem é o próximo que quer falar? Oi. Não estou ouvindo aqui o áudio. Tem que abrir o áudio. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu não sei se, às vezes a pessoa fica tímida também. Ao longo do curso, a gente vai se apresentando, tudo bem?
para a gente não travar muito, só não sei o que na hora eu vou chamando um, chamando outro, vai se apresentando aí. Quem não se apresentou ainda? O Alex está se apresentando aqui pelo WhatsApp. Eu vou ler aqui, ó. Ele está falando: atualmente sou síndico do meu condomínio. 4 meses estou engatinhando nesse tema. Tenho um ótimo apoio da administradora, porém preciso ter conhecimento técnico e jurídico para fazer um bom trabalho. Decente e bem feito. Ó, é exatamente o propósito desse curso, tá? Às vezes vocês têm administrador, o administrador às vezes orienta errado, às vezes o administrador tem um jurídico que não é lá essas coisas, tá? E assim, com todo o respeito a todas as administradoras, né? Mas a gente pega muita coisa errada. Então, uma das formas desse curso é treinar o síndico para quando vê alguma coisa errada, corrigir, entendeu? Nós temos aqui até uma administradora, a Clarissa de administradora, então ela até faz o curso, né? Para ver algumas coisas que às vezes a gente acha que está fazendo certo, né? E está fazendo errado, né? Então, o que a gente quer? A gente quer acertar, ninguém quer errar, certo? E é normal, tá? É normal, todo mundo erra. Administradora erra, terceirizada erra, síndico erra, conselheiro erra, advogado erra, né? É os que mais erram, viu? Tem uns colegas aí que, pelo amor de Deus. Então, a gente vai tentar acertar, tá bom? E aí vocês vão compartilhando aí os problemas e as soluções. Então, é isso, gente. Se alguém quiser, eu estou dando a palavra para se apresentar. Tem mais alguém que queira se apresentar? Aí eu vou começar. Se não quiser... Boa noite a todos, meu nome é Reginaldo, de formação acadêmica eu sou químico industrial, atuei muitos anos na minha área, moro no meu condomínio já há 36 anos, já sou síndico, já fui síndico em outras gestões, em várias gestões, nesta última já estou há mais de 6 anos, e por indicação de um irmão de igreja, o Roberto, que também está nesse curso, a minha intenção realmente é me profissionalizar na função de síndico. Legal. A profissionalização, viu, Reginaldo? Esse termo, síndico profissional, a gente usa um jargão, né? E tem projeto de lei aí para transformar a profissão do síndico regulamentada. Mas o que nós vamos... Por que a gente usa esse jargão, né? Síndico profissional? Para trazer um certo profissionalismo. Mas vocês estão aqui estudando essa hora da noite, né? Então, vocês querem ser um síndico aí nota 10. Mas tem projeto de lei aí, por exemplo, eu vou compartilhando com vocês. Tudo que tiver de novidade, a gente vai falando no grupo. E olha, às vezes eu me desatualizo, viu? É normal, é muita informação. Então, se vocês tomam conhecimento de alguma coisa, Alexandre, você já se desatualizou, ó, manda... que o que eu faço? Eu leio, estudo e compartilho com vocês, tá bom? O conhecimento. Mas eu sei que tem esse projeto aí que roda. Eu trabalhei no Secov, no Sindicato da Habitação, e todo sindicato quer regulamentar uma profissão, porque regulamenta cobra, né? Então, existe uma pressão aí muito grande dos sindicatos para regulamentar a função do síndico. E só que isso vem consequências, vem encargos, né? Mas é uma luta aí que vamos ver. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser regulamentado assim. Tá bom? Mais alguém quer se apresentar? Não? Nenhuma? Mais uma? Fabiola. Vai lá, Fabiola. Oi, boa noite. Então, eu entrei nessa área... Na verdade, eu estou entrando... Eu moro num conjunto habitacional, né? CDHU aqui em Guarulhos. E quando eu fui ver, o nosso síndico tinha muitas coisas que eu não entendia, né? Então, eu fui começar a investigar, verificando os erros que tinha tido e acabou, ele não prestava conta sobre o que ele fazia dentro do condomínio. E com isso, o pessoal foi ganhando confiança, tudo, e eu acabei entrando e ficando como administradora do condomínio. E entrei no curso, na verdade, para me especializar, né? Verificar, tentar entrar a fundo nesse curso, saber mais da área, né? E acabei gostando. É isso que eu queria. Então, bacana. Olha, vocês sabem que tem condomínios que tem muita gente morando, né? Esses condomínios populacionais, assim, eu vou dizer que tem muita gente morando, são verdadeiras cidades, né? Então, não importa se você é síndico de um condomínio com poucas unidades, um condomínio com um perfil, com outro, você é síndico do mesmo jeito. Então, principalmente nesses condomínios maiores,
o cuidado tem que ser redobrado, porque você mexe com muitas famílias, muito dinheiro. Eu tenho condomínios populares, que a gente fala, que tem 40 torres lá, por exemplo. Então, são mais de 1.000 condôminos. Imagina administrar um bichão desse, né? Então, a responsabilidade é muito maior. Então, não pensem assim na questão só financeira, porque gera uma responsabilidade muito grande. E eu cansei de ver condomínio que tem um aspecto popular, mas que tem uma arrecadação alta. Agora, imagina, mexer com dinheiro dos outros, e problema de prestação de contas sempre vai ter nesses condomínios, sempre vai ser questionado. Então, é mais um motivo para você estar andando na linha, né? Fazer uma auditoria prévia. E vocês sabem que eu tive um condomínio em Interlagos, que era uma cidade, né? Ele era um bairro, praticamente. E uma administradora e o síndico lá, não eram eles que faziam a prestação de contas, eles davam para uma contabilidade, uma auditoria, eles gastavam uma grana, eles faziam mês a mês, auditavam as pastas mês a mês, porque tinha muita suspeita, era uma arrecadação milionária. Então, vocês podem se deparar com um bichão desse aí, e eu aconselho, às vezes, fazer algumas auditorias assim para se preservar, porque vocês sozinhos não vão abraçar o mundo, não. É muita contabilidade, é muita nota, né? Olha, tá entrando mais uma pessoa aqui. Todo mundo que entra, eu tô pedindo aqui para se identificar, tá bom? Por favor. Porque a gente está dando um curso aqui. Entrou aqui a Renata. Ela é da gestão. Ah, da gestão, né? Tá, legal. Não, tranquilo. Vamos se identificando aqui e vamos avançar. Então é isso, gente. Vamos começar, mais do que nunca. Alguém ainda não se apresentou, queria se apresentar? Se quiser depois se apresentar mais para frente, vai tranquilo. Tomás levantou a mão. Vai, Tomás. Manda bala. Oi, boa noite, gente. Vou falar rapidinho que eu estou ainda no meu mercado aqui, tá? Bom, meu nome é Thomas. Né? Esse ano entrei como síndico do meu condomínio. Já conheço o Alexandre há um tempinho, né? Já chegamos a trabalhar juntos, fomos parceiros aí em um projeto condominial. E agora eu decidi aprender mais sobre o que é ser síndico. Então, bem-vindos aí e vamos começar todos juntos aí. Um grande abraço. Agora fui eu fechei o áudio, esqueci de abrir. Então, todo mundo se apresentou, quem mais quer se apresentar? Vamos embora. Se não... Podemos? Tem mais alguém? Quer falar? Vai lá. Eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar? Pode, manda bala. Alexandre, é o seguinte, você falou sobre a auditoria, né? Por exemplo, eu faço administração, além da sindicância, né? Eu faço a administração do condomínio, então toda a parte, contratação, recolhimento, pagamentos, etc. e tal. Então, tudo eu faço. Uma pergunta, eu tenho vontade de fazer, exatamente porque eu faço a prestação de contas mensalmente. Então, mensalmente eu reúno com os conselheiros, faço todo o balancete, e aí eu chamo para que eles confiram e tal. Mas eu queria, por exemplo, tudo bem, tem uma conferência que eu estou fazendo, e mais 4 pessoas, né, que são moradores do prédio, eles conferem todo o balancete. Nesse caso, eu poderia também fazer não eu, né? Ou seja, eu contratar uma empresa para fazer uma auditoria. Será que é necessário, por exemplo, ter que fazer uma auditoria mensal ou uma auditoria anual? Tá, vamos lá. Assim, a gente vai dividir o curso em módulos, né? É importante fazer essa explicação. Hoje, a gente tem só 3 horas, né? Então, hoje, nós vamos focar nos assuntos que vocês vão ver aqui, a matéria que eu vou colocar para vocês. Esse assunto sobre prestação de contas é lá para o módulo, não sei se é o 10, eu vou chegar lá. Era um aviso que eu queria fazer. Outra coisa, vocês não vão ficar sem respostas, tá? Então... eu vou tentar, na medida do possível, dar uma resposta curta, rápida, mas o que eu gostaria de fazer? A gente vai falar sobre animais de condomínio, vai falar sobre cobrança, auditoria, eleição de síndico, vai ter aula para cada assunto. Qual é o combinado com vocês?
a gente vai tentar abordar o assunto da aula. É que ainda não comecei a aula, vocês não sabem. Por quê? Senão, o que vai acontecer? Se eu adiantar esse assunto agora, isso aconteceu com algumas turmas minhas. O aluno que faltar na aula de prestação de contas, eu vou falar, eu já falei, mas ele vai falar, mas eu não estava presente. Então, qual que é o nosso compromisso? Essa questão da auditoria, eu vou chegar lá, você vai ver. Eu não vou guarda essa sua pergunta, ou uma outra opção é a gente fazer o seguinte, no grupo de WhatsApp, de repente, doutor, esclarece uma coisa aqui que vai acontecer essa semana lá no meu condomínio. Eu sei que ainda vai chegar a aula, tira uma dúvida. Manda lá, grava. Se você quiser compartilhar com os seus colegas, você grava que eu respondo no grupo. Se você quiser mandar no privado para mim, às vezes a pessoa quer mandar no privado, pode mandar também, não tem problema. O ideal é compartilhar, porque todo mundo conhece os problemas. Mas é isso que eu ia falar para vocês. Vamos deixar para falar sobre cada assunto na sua aula específica, porque aí a gente vai falar de tudo, daquele assunto. Tá? Mas já dando uma resposta rápida, que eu não deixo sem resposta mesmo, não é necessário fazer todo mês. Eu falo de auditoria, geralmente, quando dá um problema grave nas contas. Por exemplo, você fez a prestação de contas, que é uma vez por ano, e não foi aprovado, o que você tem que fazer? Geralmente, quem não está aprovando está com dúvida. Então, às vezes, vale a pena parar. Vamos fazer uma auditoria aqui. A auditoria é o período de um ano, geralmente, né? Então, se faz uma auditoria nas pastas, não é um trabalho rápido, às vezes demora 2 meses, até mais, e aí volta para a Assembleia para a auditoria falar, não, nós analisamos a conta daquele síndico, aconteceu isso, esse é o problema, faltou a nota aqui, a nota assada, enfim, é mais para dar uma segurança para os condomínios, mas a auditoria não é obrigatória, depende se a Assembleia vai determinar, então mais ou menos isso. Você não necessariamente. Eu dei um exemplo de um condomínio muito grande e aí tinha muito problema. Então, eles já ligavam automático, né? Eles faziam auditoria sempre. Pode ser feita, tem condomínio que faz mensal antes e tem condomínio que faz anual. Depende do bolso, né? Porque se você pagar, o pessoal trabalha, né? Mas basicamente é isso. Mas a gente vai falar com mais detalhes na aula de prestação, tá bom? Então, gente, eu vou mandar a bala, tá? Normal, tá? A primeira aula é assim mesmo, a gente está se conhecendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, a partir de agora. E eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, o problema vai ser o Alex. Mas eu vou, aos pouquinhos, se alguém vê no chat aí, porque eu não vou mais enxergar vocês agora, porque eu vou abrir aqui a minha telinha, mas de vez em quando eu salvo ele lá, eu vejo se tem alguma pergunta. Então é isso, qualquer coisa me interrompam. Fale, que eu já vou sanando. Então, vocês estão vendo aqui a apresentação. Legal, vamos começar. Então, tá aqui, tudo bem? Todo mundo está me vendo? Se estiver me vendo, fala. Eu já fiz uma apresentação minha, né? Já dei algumas orientações básicas aqui, como serão as aulas. Os recadinhos já foram dados. Vamos abordar os assuntos do módulo. Senhores, microfone, aquilo que eu já falei. Quando eu for falar, abre, para não dar microfonia problema. Casos reais, já falamos tudo. Vamos embora, vamos para o que interessa. Legal? Então, vamos começar. Hoje, essa aula, a gente vai falar aqui sobre o que está na apostila, né? A gente vai falar, é uma aula introdutória, então vocês vão aprender coisas, conceitos, né? É importante essa aula de conceitos, porque a partir dessa aula, vocês vão começar a raciocinar nas próximas. Então, é importante vocês terem uma base, né? Sem uma base, não chega a lugar nenhum. Então, hoje é a aula mais chata do curso, que é a aula de conceito. Mas eu vou transformar essa aula não numa aula chata, eu vou transformar numa aula didática, tá bom? Como eu disse, ninguém aqui precisa ser advogado, ninguém aqui precisa ser conhecedor das leis. E eu vou usar esse linguajar mesmo. Vou falar errado, o importante é vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou avançando, qualquer coisa vocês vão me interrompendo. De vez em quando eu volto aqui para ver vocês. Eu começo definindo, a gente precisa definir condomínio, vocês precisam entender o que é condomínio. Alexandre, ridícula essa aula, eu já sei o que é condomínio, tudo bem. Hoje todo mundo já sabe, a gente olha para um prédio, vê lá, é um condomínio. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte, dentro de um condomínio, você tem áreas privativas e áreas coletivas. Você tem áreas que são dentro do seu apartamento, lembra daquele ditado? Da porta para dentro, ninguém entra, manda eu? É bem isso mesmo. Da porta para dentro do seu apartamento, você faz o que quer. Depende. A gente vai ver algumas coisas ao longo do curso. Mas, em tese, da porta para dentro, ninguém invade. É meu cantinho, é meu lazer, minha área de descanso.
A área coletiva é da porta para fora. Então, o que é a área coletiva? É a piscina, é o elevador, é aquele trajeto, o hall social, é o telhado. Tudo é área coletiva. Tudo que não é dentro do meu apartamento é área coletiva. Alexandre, eu tenho uma garagem privativa. É área coletiva? Depende. Você pode ter uma vaga de garagem que você comprou aquela vaga de garagem, então ela é privativa, a gente vai ver isso. Se você não tem uma vaga privativa, então ela é coletiva. Eu já tive brigas em condomínio por conta de garagem. E aí eu cheguei para os condôminos e falei, atenção, as vagas de garagem é do condomínio. Ah, mas eu sou dono da garagem. Não, você tem direito a uma vaga. Aonde? Vamos fazer um sorteio, vamos fazer um rodízio. Então, a vaga é coletiva, não é privativa. Alguns exemplos. E nós temos condomínios que são verticais, de prédio, e horizontais de casa. Então, muitos de vocês moram em casas que são condomínios. Condomínios fechados, a gente vai ver alguns conceitos assim. E a gente tem condomínios residenciais, que são para moradia, e prédios comerciais. Então, por exemplo, aqui onde eu estou é um prédio comercial. Eu posso trazer minha cama para dormir aqui? Eu posso fritar aqui um omelete aqui, fazer um... Né? Não pode, né? Porque aqui não é a minha casa. Mas aqui é o meu escritório, aqui é onde eu trabalho. Então, vocês vão ter problema do home office, né? Muita gente trabalhando home office hoje. Então, vocês têm que entender pelo menos esses conceitos, porque a gente vai desenvolver isso no curso. Legal? Como está muito silêncio, deixa eu dar uma olhadinha, vocês estão por aí? Então, legal. Vou abrir de novo aqui o meu slide. Tá. Tudo bem até aqui? Vamos indo? Então, vamos junto. Então, é o que eu falei para vocês, ó. Por exemplo, vocês vão se acostumar com isso, ó. Condomínio de casas assobradadas, né? São sobrados. Então, vocês moram em condomínios que tem essas casinhas, tudo igual, né? Alexandre, eu posso fazer alteração aqui? Eu posso pintar... Um é corintiano, pinta de preto e branco. Outro é palmeirense, verde e branco. Outro pinta de São Paulo. Veja, aqui tem um conceito arquitetônico, né? Você tem que tomar cuidado. Você comprou um empreendimento com essa cara. Ah, mas aqui tem um pergolado de uma garagem, eu posso fazer outro? Cuidado. Pode ser que não. Né? A gente tem que ver qual é o empreendimento que você comprou. Mas esse daqui é um empreendimento de casas, né? Então, não é só prédio, né? Vocês vão lidar com casas, né? E como é que você sabe se é um condomínio de casas? Muito simples. A gente vai descobrir daqui a pouco se tem uma convenção, né? Tem rua, tem sarjeta, mas é um condomínio. Parece um bairro, mas é um condomínio. Entendeu? E tem o condomínio de prédios, né? Verticais, que é o que a gente está acostumado a ver. Esse daqui nasce da incorporação imobiliária, então aqui é fácil. Você bate o olho e fala, é um condomínio. Só que muita gente olha por isso daqui, ó, e tem essa dúvida, né? Se é um condomínio, né? É normal. Então a gente vai descobrir. O Roberto, que está aqui no curso, às vezes eu vou citar algumas pessoas, ele tem esse daqui, ó, é um loteamento, a gente vai falar daqui a pouco. Ele é síndico profissional, né, Roberto? De um loteamento que é um loteamento. Tudo bem? Sim. Isso, então lá onde o Roberto trabalha, olha que interessante, ele é síndico, você fala assim, síndico é só de prédio. Não. Ele é síndico lá num loteamento fechado, aqui na Grande São Paulo, e lá tem lotes, né? A pessoa constrói a casa, enfim. Tem um presidente, tem um secretário, tem um tesoureiro e tem um síndico profissional que está aí fazendo curso com a gente. Alexandre, pode ter um síndico profissional em loteamento fechado? Lógico que pode. Pode ter o que você quiser. Pode ter um gerente predial, pode ter um advogado, pode ter um contador, pode ter uma administradora, pode ter um engenheiro, pode ter um manutencista, pode ter um zelador, pode ter o que você quiser, o que o seu bolso permitir. Não sendo atividades ilícitas. E outra coisa, você não está desvirtuando, né? Um loteamento fechado é residencial. Eu posso transformar isso daqui numa indústria? Não. A destinação é residencial, não é comercial. Olha que interessante. Aqui do lado, eu peguei essas fotos da internet, então vocês me desculpem aí. Às vezes é umas fotos aí meio... Eu não estou fazendo propaganda de nenhum empreendimento, tá? Já deixar isso bem claro. Então, aqui do lado é um empreendimento, são empreendimentos comerciais. Eu acho que aqui é a Berrine, né? Lá para a Zona Sul de São Paulo, não sei, a Espraiada. Então, aqui tem muito prédio comercial, aqueles prédios bonitos, né? Comerciais, esperados. Muitas vezes vocês vão ser síndicos de um prédio comercial, que tem salas comerciais, tem escritório de advocacia, tem dentista, tem empresas, e vocês vão administrar esse bichão aqui, ó.
E não pensem vocês que não tem reclamação em prédios comerciais, tá? Prédio comercial tem inquilino, prédio comercial tem problema, tem rachadura, tem vazamento, tem tudo, tá? Então, vocês vão assumir essas buchas aqui, ó. Esse formato, esse ou esse, tá? É tudo, faz parte do nosso curso, legal? Tem gente que gosta de trabalhar com comercial, só com comercial. Vou sair um pouquinho aqui do slide. Eu tenho pessoas que adoram trabalhar com prédios comerciais, e eu vou falar para vocês, viu? É ótimo na questão da inadimplência. Não tem inadimplência, sabiam disso? O inquilino paga em dia o seu condomínio, porque ele desenvolve a sua atividade, o seu ganha-pão. Então, eu tenho síndicos de prédios comerciais que falam, Alexandre, aqui não tem inadimplência. Ele não manda nada aqui para o escritório. Eu fico até triste. Eu quero cobrar, não tem. Mas tem outros problemas. Eu tive uma síndica de um prédio comercial que ela era exclusiva para o prédio comercial. Eles exigiam que a síndica tivesse fidedignidade, fosse exclusiva, né? Ela não trabalhasse para nenhum outro condomínio, fosse exclusiva daquele prédio. Pode acontecer. Se vocês vão trabalhar em um empreendimento comercial, que eles vão querer que vocês só trabalhem lá, se dediquem. Às vezes tem uma sala para você lá trabalhar, né? Mas é muito legal, prédio comercial. E as assembleias são melhores ainda, porque não tem aquela confusão, né? Quem é que vai na assembleia de um prédio comercial? Às vezes vai o inquilino lá, né? Mas geralmente os proprietários. E eu também já tive condomínio no Tatuapé. Eu tive um condomínio lá. Aqui é assim, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, tá? Essa aula é gravada. Então, eu só posso falar mais ou menos onde é. E lá nesse condomínio, na região do Tatuapé, tinha um bingo, né? Isso mesmo, não tinha um bingo. A gente tem uma pessoa aqui no curso, que é da área de segurança, né? E ela sabe que bingo é infração, né? Infração penal. Você não pode ter bingo, né? Desde a época do presidente Lula, do ex-presidente Lula, foi proibido os bingos, né? Lembram disso? E esse prédio do Tatuapé tinha um bingo clandestino. E a gente tinha várias situações lá. Então, vocês vão se deparar com situações e situações, tá bom, gente? Vocês vão estar acostumados a trabalhar com esses tipos de empreendimento. Vocês conhecem loteamento? Alguns de vocês já trabalharam, além do Roberto, que está aqui. Vocês conhecem esses loteamentos que tem mais no interior de São Paulo? Você encontra isso muito no interior de São Paulo. Vocês já viram esses loteamentos? Teve um aluno meu que eu não conhecia. Todos vocês conhecem? E cada dia que passa, cresce os loteamentos. Então, vou falar para vocês, não pensem só na cidade, tá? Às vezes, vocês vão encontrar um mercado de trabalho muito bom no interior de São Paulo, por exemplo, tá? Atibaia, eu tenho muitos clientes de Atibaia. Atibaia que é interior de São Paulo, todo interior que vocês podem imaginar se afastando de São Paulo, né? É um público legal, hein? Para ser síndico profissional. Tem uma carência muito grande de síndicos profissionais, porque é a distância, né? Então, às vezes, você não encontra. Olha que legal. Estou dando algumas dicas aqui. Quem quer se projetar para o interior, quem quer ter a vida boa, parar com esse negócio da cidade, quer ter paz de espírito, melhor coisa, hein? Só que sabe quais são os problemas de um condomínio de loteamento? Vocês vão se deparar com bichos, né? Eu tenho um loteamento que o problema lá é quando a vaca... tem uma fazenda, do lado tem vaca. Ela invade a sua casa. Num belo dia, você está lá no seu quintal, você se depara com um boi, uma cobra, uma capivara, né? Tem umas coisas assim. Então, o que vocês vão fazer com esses bichos, né? Então, tomem cuidado. Tem os prós e os contras, né? Você tem que dar uma destinação para esses animais, né? Você não pode... Às vezes, tem que chamar a zoonose, tem que ver, né? Então, tem seus prós e os contras. Então, legal até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida com relação ao que eu estou explicando? Tá legal? Tá indo tranquilo? Então, vamos embora. Se vocês não me interromperem, eu vou indo embora. Então, vamos lá. E quem estiver dormindo, às vezes eu costumo fazer perguntas, hein? Fiquem espertos. Eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Legal, o curso é assim mesmo, gente. É bem dinâmico, a gente vai trocando experiência. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Se eu entender, está se estendendo um pouquinho, não tem problema. Com a educação a gente fala para tentar resumir aí o discurso. Mas vamos junto, que puder a gente vai avançando. Então, legal. Então, vocês já entenderam que vocês vão trabalhar com esse tipo de empreendimento. Bom, vocês sabem como é que nasce um condomínio? Um condomínio, ele nasce
daquilo que a gente chama de incorporação imobiliária, né? O prédio tradicional acontece isso, a incorporadora, ela vai no cartório de imóveis, ela contrata uma construtora, ela contrata um jurídico, etc., leva toda uma documentação para um cartório de imóveis e ela lança o seu empreendimento, ela registra. Então, nasce o prédio, antes de começar a construir, ele nasce ali no cartório. Tanto que, quando as incorporadoras começam a vender, elas montam stand de vendas, o projeto já está aprovado lá no cartório de imóveis. Então, já existe uma minuta de convenção, já está tudo lá. O prédio, a planta, quantos apartamentos, quantos andares, se vai ter área comum. Às vezes já tem até regimento lá, mas é tudo uma minuta. Então, ele nasce na incorporação imobiliária, eles constroem, entrega, faz aquela assembleia de instalação de condomínio. Alguns de vocês já fizeram a assembleia de instalação de condomínio? Algum de vocês já fizeram? Deixa eu ver aqui. Eu faço. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Eu fiz em Atibaia, mês passado, são uns prédios pequenos, a gente instalou a primeira assembleia do condomínio. O condomínio nasce na incorporação imobiliária, mas ele nasce na assembleia de instalação. Essa assembleia de instalação é curiosa, porque é a primeira. Então, vai se eleger o primeiro síndico, geralmente é uma administradora que vem junto com a construtora. Então, às vezes o negócio já vem pronto, né? Alexandre, já vem tudo pronto, até a conta que você vai pagar, já vem até o condomínio, a primeira cota condominial que vocês vão pagar. Então, já vai se definir tudo. Tem prédio que lança e já define vaga de garagem, já faz um monte de coisa. Então, vocês vão ser síndicos que podem ser convidados para uma instalação de um condomínio. O que vocês devem fazer na instalação de um condomínio? Vocês vão entregar o condomínio nas mãos de quem está comprando pela primeira vez. Vocês vão fazer uma assembleia. Gente, é uma assembleia como qualquer outra. Eu acho que foi a Clarice que uma vez perguntou para mim se a gente fazia aqui instalação, né? Porque eu acho que na região de Ubatuba, às vezes tem um prédio novo e ela é administradora, você já conseguiu instalar, Clarice? Não sei se você está me ouvindo aí. Você já fez instalação de algum prédio? Ou ainda não? Será que ela está aí? Daqui a pouco a gente volta, hein? Mas, enfim, eu já vou falando daqui. Essa instalação, depois que ela se manifestar, a gente volta. Alguém sinalizou aí? Tá. A instalação é uma assembleia como qualquer outra. A diferença é que você vai já aprovar a convenção, vai aprovar o regimento, vai eleger um presidente e secretário, vai definir uma verba para o condomínio, porque o condomínio tem que ter um pontapé inicial, não é? Às vezes, a construtora entrega o condomínio, naquele momento, já com um porteiro, com uma administradora, o condomínio tem que estar luz, né, água, gás. Então, nessa assembleia, geralmente é onde você traz os prestadores de serviço. Então, se vocês são síndicos e pegarem uma instalação de condomínio, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que chamar os profissionais para começar aquele prédio do zero. Então, vocês vão ter que ir atrás de empresa terceirizada, de portaria e limpeza, tudo que um prédio precisa. Manutencista, a portaria, se vocês vão fazer portaria virtual, tal, vocês já levam toda a galera, toda a equipe, porque naquela assembleia vocês já podem sair de lá com uma previsão orçamentária aprovada, porque o condomínio tem que caminhar com as próprias pernas, né? Ou a construtora vai entregar o prédio, vai apagar a luz e se vira, né? Então, vocês já tem que dar o encaminhamento para os condôminos. Aí, depois, não gostou da terceirizada, não gostou de fulano, beltrano, você troca, não tem problema nenhum. Mas ela tem que começar de alguma forma. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma pergunta. Vai lá. Ô, Alexandre, você está falando, por exemplo, um prédio, né? Acabaram de construir. Tudo bem, com esses prestadores de serviços, mas e com relação da água e luz? Como é que a gente vai prever? A gente não sabe ainda quanto vai gastar de água ou de luz. Você vai fazer uma média. Então, por exemplo, quando eu instalei um prédio aqui em Atibaia, o administrador, o que ele fez? Antes da assembleia, você tem que se preparar. Então, você vai ver... Quando um prédio ele é instalado, não tem muita gente morando, né? Às vezes, eles estão entregando as unidades naquele momento. Então, você vai fazer uma média. Você vai falar, hoje a gente tem aqui tantas unidades vendidas. Você tem que conversar muito com o incorporador, né? Quem está entregando. Então, ele já está pagando algumas contas ali, né? Então, você vai fazer uma média. Você vai falar, a gente vai fazer uma previsão. E essa previsão vai furar. Não tenha dúvidas que ela vai furar.
porque as pessoas vão chegando no prédio. Hoje, sei lá, é um condomínio que tem poucas unidades vendidas ainda, chaves entregues, né? Não necessariamente vocês vão entregar o prédio, as pessoas já resolveram a questão com a construtora. Às vezes a pessoa ainda está pagando, ainda está resolvendo o banco e tal. Às vezes a pessoa vai fazer obra, vai mudar para o condomínio dali 2, 3 meses. A ideia é você já dar um pontapé inicial, é você pegar e fazer uma média, e vamos contratar uma portaria meio período, sei lá, não há necessidade de ser 24 horas ainda, aí começa a vir bastante gente, de repente você tem que mudar, pedir mais pessoas. É assim, é ir levando, é ir vendo a necessidade. A individualização da conta, de gás, de água, né? Você vai pegar aquilo que estão te entregando e vai tocar aquele barco lá, com a sua experiência, igual você faz num condomínio. A faxina, tá sujo, o prédio vai começar a precisar de faxina quanto vai mais gente, né? Então, pode ser que no início, o pessoal da limpeza não tenha muito trabalho no início, né? Mas vai se intensificando. Talvez no início você tenha mais coisas relacionadas aí a controle remoto, ao cara que vai entrar nos corretores, né? Que vai estar entrando e saindo o tempo todo, tem que tomar cuidado, segurança é importante, né? Mas você vai avançando, conforme você vai sentindo, tá bom? Até o dia que o prédio já tem 1 ano, 2 anos, aí você já tem uma noção de receita e já está quase todo mundo lá no prédio. Uma coisa muito importante. Quem é que paga a taxa condominial, hein? Antes dessa assembleia? Olha, é uma briga com construtor, é uma briga forte, tá? Vamos lá, o que o STJ fala? Ele fala que a entrega das chaves é o momento em que o condômino ele toma posse do seu imóvel. Então, ele recebeu as chaves, ele já toma posse, tem que pagar condomínio dali para frente. Porém, as incorporadoras defendem que é a data do habite-se, ou seja, o habite-se é antes das chaves. Não sei se vocês sabem, quando você constrói um prédio, você chega na prefeitura e fala, ele tá bom para morar, tem material de segurança, tem extintor, tá tudo redondo. Aí a prefeitura, o corpo de bombeiros fala, pode habitar, por isso chama habite-se. Pode morar gente lá, pessoa física, porque senão, sei lá, você já viu uma construção, cai um tijolo lá, mata alguém, então tem que ter segurança. Tá tudo certo? Habite-se. Na hora que ele dá o habite-se, já pode morar gente lá. O prédio está apto para morar. Então, às vezes demora entre o habite-se e a entrega das chaves, às vezes demora 1 ano. Tem construtora que tem processo na justiça, às vezes dá algum problema na prefeitura, às vezes a pessoa não cumpre o contrato, devolve o apartamento, se enrosca. Enfim, a construtora fala que é o habite-se, a incorporadora. A gente, que vocês vão ser síndicos, muitas vezes quem vai contratar vocês são a construtora e a incorporadora, então vocês vão ficar na saia justa. Mas assim, nós temos entendimento do STJ que é as chaves. Quem está por quem está comprando defende que é as chaves. Quem está pela construtora defende que é o habite-se. Você, síndico, vai cobrar, tá? E tem problemas de construtoras. Às vezes, o síndico tem uma dívida passada com uma construtora de 1 ano. Já teve prédios aí que ficou 1 ano aí, pagando porteiro, tudo. E, às vezes, eu não sei se você já viu aqueles prédios que lançam uma torre e depois lança outra, sabe? Que vai lançando em fases. Aí, aquele pessoal que já está morando começa a pagar a dívida de gente que ainda nem começou a morar. Então, às vezes dá uns problemaços, hein? Mas, Alexandre... Problema. Mas, Alexandre, uma outra pergunta. Se a justiça pede para que seja, quando a pessoa, o comprador, tiver a chave em mãos, quando é que eu vou saber que ele tem a chave em mãos? Bom, você vai saber perguntando para a construtora, para a incorporadora, se foi entregue a chave. Geralmente, quando a construtora entrega as chaves, ela comunica a portaria do prédio, ela passa as informações, falando, olha, essa pessoa aqui, passamos as chaves, ela tem acesso ao prédio. Então, vai haver uma comunicação entre a administradora e a incorporadora, e o síndico vai fazer parte disso. O prédio foi instalado, teve assembleia, você vai receber essas informações. Você tem que buscar essas informações com a incorporadora, até para fazer um cadastro, quem vai entrar no prédio, né? Você vai saber, eles vão te trazer essas informações, tá bom? Mas... Mesmo porque quem manda no prédio agora é o condomínio. A incorporadora não manda mais o prédio, né? Até certo ponto, viu, Roberto? A incorporadora ela está vendendo, né? Então, às vezes, a incorporadora é maioria, né? Às vezes, ela não vendeu todas as unidades. E a gente sabe que em condomínio quem manda é a maioria. Então, vai existir situações em que vocês vão se deparar com esses problemas, né?
interesses. Mas o acesso pertence agora aos condôminos. O síndico é que tem propriedade sobre o acesso, né? O que vai acontecer é o seguinte, vocês, como síndicos, vocês vão ter que identificar, vocês vão receber as informações da incorporadora, ela vendeu para João, vocês vão pedir documentos, né? Quem é João? Ele vai trazer lá uma cópia do contrato, ele vai trazer o termo de entrega de chaves, ele vai trazer uma autorização, alguma coisa ele vai trazer para provar que ele comprou aquele imóvel. Então, você vai fazer um pré-cadastro, às vezes a administradora vai fazer, e ele vai ter acesso ali às áreas do condomínio, normal. Tá bom? Vai mandar boleto para ele, muitas vezes. Tudo é que no início parece um pouco complicado, né? Mas as coisas vão desenrolando. Fiquem tranquilos, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças. Aqui aconteceu isso, doutor Alexandre. Do quê? Das fases, né? Foram entregues em 3 fases, só que a gente já começou, eu sou da segunda, a gente já começou a pagar o condomínio já quando o pessoal da primeira fase foi entregue. Eu fui entregue, acho que uns 8 meses depois, quase 1 ano. Mas já pagava já o condomínio, já. Entendi. Tudo, das 3 fases. Tem umas brigas na justiça daqueles condomínios antigos que não acham justo ratear as despesas que o outro nem começou a pagar, e a consultora também não quis ratear, né? Não quis entrar É umas brigas fortes, viu, gente? A gente não vai entrar, lógico, no mérito de tudo, né? A gente vai passar por cima, assim, de alguns assuntos. Vocês têm que ter noção do que acontece, isso é importante. Aí, lógico, depois a gente vai conversar mais individualmente, né? A gente tem que estudar o caso, analisar. Em uma hora a gente não vai explicar tudo, não. Mas vou dar umas noções aqui. Então, é isso. Voltando aqui um pouquinho. Legal, vamos lá, vamos interagindo. Então, voltando aqui à apresentação. Deixa eu ver se eu... Às vezes eu compartilho a tela, às vezes eu volto. Se vocês não estiverem enxergando, vocês falam. Às vezes Então, aqui a gente estava falando da incorporação, então pode nascer, geralmente nasce da incorporação imobiliária, tá? Só que vocês vão se deparar com prédios que nascem de testamento. Vocês já viram isso, testamento? Cada coisa, né? Ó, bem rápido a explicação. Vocês já viram aquele prédio que é de um dono só? O pai construiu um prédio, isso tinha muito aqui no centro, aqui no Bexiga, aqui na região do centro. O pai, ele era o construtor, ele construiu o prédio, embaixo ele fez loja, sei lá, uma pizzaria, uma cantina, e lojas, e em cima é o residencial. E são só 8 andares, são 8 apartamentos, 5, sei lá. E todos eles é do mesmo dono, vocês já viram isso? E aí o pai morre, o patriarca morre, e os filhos acabam virando herdeiros desse condomínio. Então, condomínio é isso, é um condomínio, é um prédio, não é um condomínio? Só que é um condomínio de um dono só. Vocês já viram isso? Tem bastante, tem. Eu tive um problema uma vez com um prédio que acho que era do Palmeiras, tá? Era ali na região lá dos Palmeiras estão felizes, né? Estão campeões. Então era naquela região, e eu lembro que o Palmeiras era o detentor a maioria do prédio era do Palmeiras. Porque eu não sei se eram jogadores que dormiam lá, eles faziam alguma coisa assim meio que os jogadores, né? E aí a gente tinha reclamação. E aí eu falei, quem é a maioria aí dos proprietários? Era do Palmeiras. E a maioria vence, como qualquer empresa, né? A minoria. E a gente tinha uns probleminhas lá de destinação, mas enfim, vocês podem se deparar com condomínios de um dono só. Ou de um dono que tem a grande maioria das unidades, hein? Vai acontecer. E provavelmente é coisa que vem de testamento, de herança. Então, o condomínio não nasce só da incorporação imobiliária, tá? Também vocês vão se deparar com umas coisas esquisitas assim, tá? Mas tranquilo, não se desesperem ainda. Quando chegar esse momento, vocês se desesperem. A gente tenta descobrir como é que resolve isso. Sempre tem solução, tá? Quando eu falei que ele é feita a incorporação imobiliária, no cartório de imóveis, você vai discriminar o que é individual, o que é coletivo. Lembra que a gente falou? Vai ter uma discriminação. Tem uma coisa no cartório que chama memorial descritivo, né? Memorial descritivo. Vocês sabem o que é memorial descritivo? Memorial descritivo, ele vem antes da convenção do condomínio. Quando um construtor, um incorporador vai construir um prédio, ele faz um memorial, falando assim, o prédio vai ter 10 andares, cada andar vai ter 4 apartamentos por andar, vai ter a cobertura, cada apartamento vai ter tantos cômodos, vai ter apartamento com metragem X, Y, Z, vai ter garagem, vai ter hall,
vai ter piscina, vai ter... Esse memorial nada mais é do que o projeto, né? A planta. Então, esse memorial descreve tudo que o prédio vai ter. Ele vai falar das frações. Olha que legal. Alexandre, como é que eu cobro um condomínio? Não sei. Vamos pegar o memorial. Tá lá. O apartamento do tipo A tem uma fração de 1,35. A gente vai falar sobre isso numa aula. O outro tem uma fração de 1,65. 2. Então, às vezes você vai ter que cobrar mais condomínio porque ele tem uma fração maior, uma metragem maior. Pode acontecer. Como é que chama? Memorial constitutivo? Chama memorial descritivo. Eu vou colocar aqui no chat. Memorial descritivo. Alexandre, onde eu encontro esse memorial descritivo? No cartório de imóveis. É lá, lembra que eu falei para vocês? Quando o construtor vai fazer um prédio, cartório de imóveis, hein? Vocês sempre vão se deparar com esse cartório aqui. Com exceção dos loteamentos. Loteamentos é outro cartório, mas depois eu explico. Então, o que acontece? O memorial, você chega lá no cartório e fala assim, oi, cartório, tudo bem? Eu vim buscar o memorial descritivo do prédio tal. Eles têm lá, eu trabalhei em cartório, eles vão lá e vão te pegar o bichão lá, vão pôr na sua mão. Ele vem antes da convenção. Vocês vão ver uma convenção de condomínio, ele está antes. Às vezes eles estão misturados. Mas se você pedir no cartório, eles vão te entregar. Você vai pagar, vai pegar uma cópia, e aí você vai descobrir todas as áreas, que nem no seu caso, Marilza, você vai ver lá quantas torres, o projeto previa quantas foram construídas, quantas existem. Tudo que existe no mundo real, parede e o que vai ser construído, está lá no cartório, é memorial descritivo. Legal? Nós estamos em pesquisa, né? Pesquisando essa parte de fração, né? Isso. Então, por isso que eu perguntei. É bom saber, foi muito boa essa informação. É verdade, toda hora vocês vão estar indo em cartório, tudo, então aqui, ó, vai estar lá a fração e o fim que as unidades se destinam, né? Então, por exemplo, é um prédio residencial, comercial, eu já tive prédio que era só de dentista, de médicos, né? Então, não podia ter um escritório de advocacia lá no prédio, vocês sabiam disso? Tem empreendimento comercial que, às vezes, define o tipo de atividade comercial. E aí, eu lembro que tinha uma briga nesse prédio, era lá na Santa Cruz, que tinha muito advogado gosta de brigar, né? Então, eles queriam... era um prédio bom, bem localizado, mas os médicos põem eles para correr. Sabe, não, aqui é só para médico. É a destinação. E é uma destinação comercial e ainda é uma destinação exclusiva de médicos para aqueles tipos de atividades. Então, vocês vão se deparar com muita coisa nesse sentido. Legal? Tudo bem até aqui? Vamos avançando? Estou indo bem devagarzinho, para a gente ir batendo um papinho. Ó, quem nunca viu uma matrícula, aqui é uma matrícula de um imóvel, tá? Isso aqui está lá no cartório de imóveis. E uma convenção de condomínio, que eu peguei aqui na internet. Não estou fazendo propaganda do condomínio, não, tá? É aleatória. Então, às vezes, a convenção, ela vai estar registrada aqui, ó, na matrícula. Então, você vai pegar tem a matrícula mãe do empreendimento. O que é a matrícula mãe? O prédio não vai começar, tem que ter uma matrícula mãe. Então, aí dentro da matrícula mãe, eles vão fazendo as matrículas filhotinhas, né? Filhotes. Então, eles vão desmembrando. Então, eles vão pegar aquela matrícula mãe, vão fazer o apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3. Então, eles vão desmembrando, e aí vão fazendo várias matrículas individuais que vêm da matrícula mãe do empreendimento. Então, às vezes vocês vão no cartão. Eu essa matrícula agora há pouco tempo, uns 20 dias atrás. Isso. O IPTU, né, que veio cobrando o IPTU, só que a metragem do imóvel está isento, né? Então, eu entrei com impugnação na prefeitura. Eu retirei essa matrícula aí. Então, você sabe que quando você pega a matrícula, mãe, ali ela mostra as transcrições anteriores. Então, quando o cidadão foi construir o prédio, a incorporadora, ele tinha lá um quarteirão, ele tinha várias casas velhas e tal. Aí ele comprou as casas, derrubou, passou o trator, unificou o terreno, e cada casa dessa tinha uma matrícula. Então, ele foi no cartório, fez uma unificação das matrículas, pronto, agora tem uma matrícula mãe. Aí, dentro desse terreno, ele vai começar a incorporar o prédio dele. Então, às vezes, vocês vão ver uma matrícula que fala de transcrição anterior, que era outra casa que tinha lá na época, etc. Vocês vão ver coisas assim. Legal, né? Tem muita coisa relacionada à documentação que aqui vocês vão aprender aqui no curso, para vocês terem uma noção aí. Alexandre, onde está a convenção do meu condomínio? No cartório de imóveis. E o regimento? Pode ser que esteja no cartório, pode ser. Mas como assim? Você sabe que às vezes tem regimento que não está no cartório de imóveis?
sei lá, foi parar lá no outro cartório. No Brasil, nós temos 5 cartórios. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, onde as associações fazem o registro das suas atas, cartório de protesto, cartório de títulos e documentos, protesto, cartório de imóveis, tem mais um que eu esqueci. O cartório de pessoas físicas é onde as pessoas nascem, morrem, casam. Cartório de pessoas jurídicas, existem empresas, pessoas jurídicas. As associações de moradores é esse cartório, o cartório de pessoas jurídicas. O condomínio é no cartório de imóveis que está a documentação do condomínio. Então, pode ser que lá vocês encontrem a convenção, o regimento, algumas coisas. Alexandre, eu fiquei sabendo que tem um condomínio que não tem convenção. É verdade? É verdade. Vocês já viram um condomínio sem convenção? Já se depararam com isso? Eu nunca vi. Não? Eu já cansei de ver. E é condomínio anterior a 1964. Por que 1964? Condomínio antigo. Vai ter umas coisas que vocês vão ver na vida real que vocês vão falar, como assim? Não tem convenção? Não tem. Antes de 64, por que 64? Eu vou chegar lá, é a lei de incorporação imobiliária. Antes de 64, os cartórios não eram obrigados a exigir uma minuta de convenção. Então, você construiu um prédio e a convenção que se lasque. Depois vocês resolvem. Então, muitos empreendimentos anteriores a 1964 não tem convenção. Alexandre, não tem convenção e o que eu faço? Faço uma convenção. Contrate um advogado especializado em condomínios. Estou brincando. E aí vocês contratam e fazem uma convenção e levam para o cartório. Vai precisar 2/3, vai ter todo um trâmite que a gente vai falar aqui. Mas você vai fazer uma convenção do zero. Olha que maravilha. Você vai fazer uma convenção 0 quilômetro. Às vezes vocês vão se deparar com um cartório que não sabe fazer isso. É normal. Mas vocês têm que fazer. Sem convenção, vocês não conseguem ir para a justiça cobrar. Vocês não conseguem fazer um monte de coisa. Banco, né? Hoje, acima de tudo, a convenção é uma coisa muito importante. Tá bom? Então, saibam disso. Toda hora eu abro essa página aqui. Legal, vamos avançando. São 8 horas. Alexandre. Oi, pode falar. Uma pergunta. Na questão da convenção, fala daqueles prédios que não tem convenção. Aí você faz, né? O escritório faz, né? Agora, os que já têm e precisam mudar, é difícil ou é fácil? Olha, demora muito? Ou isso é assunto mais para frente? Não, é assunto sim mais para frente, mas eu já vou te adiantar. A gente vai falar dos quórums, tá? Daqui a pouco a gente chega, mas eu vou te adiantar. Prédio que tem convenção desatualizada pode dar problema. E é difícil alterar uma convenção de prédio. Eu tive condomínios que eu consegui alterar, eu tive condomínios que eu não consegui alterar. Mas a culpa não foi minha. Por quê? Você às vezes pega condomínio que tem mais de 1.000 unidades. E a alteração que você tem que fazer é perante o cartório. Pensa comigo, 1.000 unidades. Então, o Reginaldo vai falar aqui. Pode abrir o microfone e falar, Reginaldo, na sequência. Então, você vai precisar identificar essas unidades no cartório. Às vezes a pessoa casou, morreu. Às vezes não está no nome que está lá no cartório. Esse que é o problema. Mas eu vou ensinar vocês a fazer alteração de convenção. Vou dar umas dicas aqui, que é o caminho das pedras. Não é impossível, é trabalhoso. Tá bom? Manda bala. Reginaldo? Não, foi sem querer, Alexandre. Desculpa. Segue o barco. Não. Relaxa. Vamos embora. Eu tenho uma pergunta. No caso do meu condomínio, que é a CDHU, eles dizem que como o nosso somos um conjunto, eles não conseguiram desmembrar o nosso condomínio, na verdade, né? E aí a gente não tem CNPJ, no entanto que é os próprios moradores que administram, né, o condomínio aqui, né? Somos nós, assim. E aí, no caso, eles estavam tentando fazer, no caso, uma associação para a gente poder tirar o CNPJ e tentar cobrar as pessoas, né, que na verdade não estão pagando o condomínio. E é nesse trâmite mesmo que procede? Olha, você tocou num assunto que é dificílimo. Tenta ajeitar a câmera aqui para olhar para vocês, que eu olho para o computador, aí eu fico olhando aqui para baixo. Mas vamos lá. Quando tem empreendimentos, viu, Fabiola, que vai dar esse tipo de problema aí.
E aí, a solução que alguns advogados dão, eles dão uma volta, né? E, em vez de eles fazerem a convenção, que às vezes tem que fazer, né? Tem que enfrentar. Mas, às vezes, o atalho é criar uma associação, aí essa associação é uma pessoa jurídica, vai lá no cartório, e aí eles fazem as regras do condomínio e essa associação abre conta em banco, administra, né? Às vezes, os colegas conseguem fazer dessa forma. É um caminho que eles usam, é uma alternativa, não é ilegal, muito pelo contrário, mas o procedimento correto seria enfrentar, fazer a convenção do condomínio, porque o condomínio tem que ter o seu CNPJ, o condomínio precisa existir, né? Então, é complicado. E sabe qual é o problema? Os juízes são terríveis. Quando você vai alterar uma convenção de um condomínio que tem muita gente, você não consegue alterar. E o judiciário não entende isso, ele fala que se lasque. É 2/3 de condôminos, então é muita gente. Eu costumo dizer que tem convenções que você não muda nunca. Uma vez uma síndica me contratou de um condomínio com mais de não sei quantas mil pessoas. Eu falei, você nunca vai alterar a convenção, nunca. Você chama lá o Pacaembu, você aluga um espaço no Pacaembu, você coloca lá 30 mil. Olha, eu tive condomínio que eram verdadeiras cidades, tá? Esse condomínio de Interlagos, que eu dou sempre esse exemplo, existia um prefeito morando lá. Vocês já viram isso? E o prefeito falava que lá tinha mais gente do que na cidade dele, entendeu? Então, você tem que alugar o Pacaembu, colocar todo mundo sentadinho lá, fazer uma lista de, né, presencial, não vai dar problema, tá? De procuração, não vai dar problema, não vai dar. Pense em que tudo vai dar certo. E aí você vai mandar para o cartório e vai dar tudo certo. Então, eu não sei, eu acho que tem alguns juízes que vivem no mundo de Bob, né? Como a gente fala. Na prática, você nunca altera. Olha que absurdo. Você chega no cartório, não altera. Então, tem alguns casos... Mas, doutor, eles alegam que o CDHU já tem uma convenção. Tem. Eu tive um cliente do CDHU lá do Butantã, e a CDHU, ela tem uma convenção padrão. Todo empreendimento CDHU, ela já emenda aquela convenção padrão. A gente achou a convenção deles. Mas eu acho que no outro que eu tive, teve algum problema que ela não chegou a ser aprovada, registrada, né? Ela existia, mas não existia, sabe qual é? Tinha lá, mas não valia. E eu tive uns probleminha aí. Olha, tem que ir a fundo, tem que levantar, tem que ir no cartório, tem que pesquisar, tem que entender o porquê que ela não foi registrada e tentar registrar. Agora, eu vou te adiantando, Fabiola, não é fácil. Muitas vezes a gente critica, né? Ah, fulano não fez. Mas, às vezes, é quase impossível fazer. Tem determinados empreendimentos que já nasceu errado. E esses da CDHU, pelo amor de Deus, a CDHU tinha que ter esse compromisso, né? Entregar o empreendimento bonitinho, né? Mas, muitas vezes, a gente vê que eles não entregam desse jeito. Eu tenho um caso de uma cliente que o apartamento dela, eu tive que entrar na justiça, fazer uma avaliação, porque não tinha IPTU, não tinha contribuinte, não tinha convenção. E aí ela não conseguia vender o imóvel dela. Todo mundo vendia a preço de banana, porque não conseguia conseguir, né, a documentação não estava redonda. E a gente teve que abrir inventário, tive que fazer uma avaliação para poder vender o imóvel dela. Olha que absurdo, porque não tinha convenção, e eu chegava no cartório, cadê a convenção? Não tem. Prefeitura, cadê o IPTU? Não tem, não está cadastrado. Não está cadastrado? A prefeitura tem que falar que não está cadastrado. É um saco. O Brasil é um país muito burocrático, né? E é cartório, é prefeitura, então isso trava muito. A gente precisava ter algumas reformas legislativas para simplificar tudo isso, porque isso atrapalha muito. Legal? Senhores, são 20 horas, a gente já está 1 hora aqui na live ao vivo, né? E eu queria perguntar para vocês o seguinte, se vocês quiserem fazer uma pausa de 5 minutinhos para ir no toalete, daqui mais uma meia horinha, vocês que decidem, tá? A gente faz uma pausa, 5 minutinhos, se alguém quiser dar uma segurada, ou então feche seu microfone, feche seu áudio, e a gente pode também dar uma pausa nessas 3 horas, vocês que decidem. De repente, umas 8h30, a gente dá uma paradinha de 5 minutinhos, que é o tempo suficiente para fazer um pipizinho ou comer alguma coisinha, né? Tá bom? Vai lá. Levantou a mão, Marina de Carvalho, que eu sempre falo aqui. Não, é para dizer que eu gostaria, sim. Tá. Vamos fazer daqui 20 minutinhos? Pode ser? Pode ser? 8h30 a gente dá uma seguradinha? Tá. Então, 8h30 a gente dá um pit stop. Legal? É cansativo, é 3 horas, então a gente tem que saber administrar o tempo, tá bom? Então, até lá eu vou mandar bala na lição aqui.
Senhores, como eu disse, hoje a aula é bem técnica, assim, vocês vão ver que a próxima aula a gente vai entrar nos assuntos mais polêmicos, vocês vão gostar. Eu tenho que passar essa parte aqui, um pouco chata, mas eu acho que vai indo, né? Áreas comuns e áreas privativas, a gente está falando disso agora. Bom, eu expliquei para vocês que o condomínio tem áreas privativas. Tudo que eu falo, eu coloco o artigo da lei, tá? Alexandre, onde está o artigo da lei, né? Isso é uma coisa que eu tinha que ter explicado para vocês, me desculpa. Quando vocês forem procurar qualquer lei, eu acho que vocês estão vendo minha tela aí, vocês vão na internet. Isso mesmo, no Google. Então, vocês colocam lá, Código Civil. Daqui a pouco eu vou falar sobre as leis de condomínio. Ó, que nem eu estou fazendo agora. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Tá todo mundo me vendo. Então, você vai no Código Civil e você colocou lá, Código Civil. Até escrevi errado, mas deu certo. E aí, vai aparecer no Google o site do Planalto. O Planalto é a casa da lei. É o Planalto lá em Brasília. É a lei. Existem 3 leis, né? 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, sempre quando eu estiver falando de alguma lei, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem, sempre vão na internet, mas vão na casa certa. Não pega de site duvidoso, porque tem gente que coloca e não atualiza. Então, o site do Planalto, ele é super atualizado. Ele é atualizado diariamente. Olha que legal. Então, a gente vai falar de condomínio, a gente vai usar muito o site do Planalto. Então, por exemplo, esse artigo da lei que eu peguei agora, vou dar um exemplo para vocês. Ó, o artigo 1331 do Código Civil, né? Que é essa lei aqui. Só colocar lá, Código Civil, o que vocês acham? 1331. Então, eu joguei no Google, vocês vão ter que fazer isso o tempo todo, porque toda hora é lei nova, tal. Então, eu venho aqui, ó, 1338, e vou pesquisar o artigo 1331, perdão. Aqui, dos condomínios, ó. Toda essa lei, que é do Código Civil, está na apostila, tá? Quando vocês pegarem a apostila, no final da apostila, eu colei lá a lei para vocês, ó. Vou mostrar aqui. Só que ela desatualiza. Então, sempre dá uma olhadinha se não mudou alguma coisa. Deixa eu ver onde está, rapidinho. Tá lá no finalzinho da apostila, tem os modelos, tem a legislação para vocês acompanharem, acho que está antes. Tá? Então, fica aqui uma dica. Aqui, ó, a lei, aqui, ó. Passei por ela. Código Civil, ó. 1338, é isso? Os assuntos relacionados a condomínio começam no 1331 e vai até o 1358. E já teve alteração, hein? Olha que interessante, ó. 358A. Ele vai alterando. A lei altera todo dia, tá? Então, eu consultei, ó, e tá atrasada essa minha apostila. Eu consultei em fevereiro de 2019. Estamos em 2022. Mas eu acredito que não teve uma alteração aqui. O que tiver, eu vou falar para vocês. Fiquem tranquilos. Então, além de vocês terem na apostila, eu recomendo que vocês vão no site do Planalto, que é a Casa Legislativa. Vocês viram como eu fiz? Bem fácil. Joguei no Código Civil, Planalto. Não vai pegando aqui, ó, de outros sites, ó, sei lá. Às vezes acontece um site de um advogado, ó, com todo respeito. Eu vou entrar aqui num colega, com todo respeito, tá? Nem sei quem é. Ó, é algum advogado que postou, né? E isso daqui, ó, não é bom. Por quê? Pode estar... Não é da Casa Legislativa correta. Então, opa, tô fazendo propaganda aqui. Eu vou fechar. Então, gente, é isso, tá? Voltando aqui. Então, quando vocês... Se aparecer alguma propaganda aqui, eu peço desculpas, tá? A aula é online, não tem como evitar. Propriedade exclusiva e propriedade comum, como eu estava dizendo. O que é propriedade exclusiva e o que é propriedade comum, né? Alexandre, é meu apartamento. Tá. Mas olha que interessante, olha o que a lei fala, né? As partes suscetíveis de utilização independentes, tais como apartamentos, todo mundo sabe que apartamento é área privativa, escritórios, salas, eu estou numa sala, né? Eu sou inquilino, pode vir aqui o meu senhorio, meu proprietário, enfiar o pé na porta aqui, falar, ó, vambora. Não, eu tenho um contrato de locação, ninguém me tira daqui. Se ele fizer isso, eu chamo a polícia. Opa, eu tenho que defender a minha propriedade, ele está invadindo. Ah, mas ele é o dono. E daí? Eu tenho um contrato de locação. E durante o período de locação, ninguém me tira daqui do imóvel. Sabe quem vai me tirar do imóvel? O juiz, através de uma ação de despejo. E vai vir um oficial de justiça, vai vir um reforço policial, eles vão se identificar. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque a casa é um asilo inviolável, está na Constituição. Vocês já ouviram essa expressão? A casa é o asilo inviolável? Está na Constituição. Então, vocês tomem cuidado, porque às vezes alguns síndicos, inadvertidamente, querem entrar no apartamento do morador para ver se ele está fazendo obra de
Mas já aconteceu isso? Eu vou entrar no seu apartamento. Você está arrancando uma pilastra, o prédio vai cair. Você pode entrar? Calma, vai chegar essa aula. Depende, tudo depende, né? Mas em regra você não pode entrar dentro do apartamento de ninguém, sem autorização do proprietário. E com ordem judicial, desde que seja durante o dia, ou se for a polícia, né, gente? Vocês sabem que a polícia, quando ela está correndo atrás do ladrão, o ladrão entrou dentro da sua casa, ela vai pular o muro, ela está em perseguição. Então, tem situações em que flagrante delito. Já viram essa expressão? O bombeiro está pegando fogo lá no apartamento. O bombeiro vai falar assim, não, eu vou esperar pegar fogo, porque a gente pediu uma ordem judicial para entrar. Não, tem situações emergenciais, polícia, bombeiro. Às vezes o síndico vai ter que acudir, tem alguém que está morrendo lá, sei lá, vai ter que arrombar a porta, uma criança está presa. Situações excepcionais, medidas excepcionais que são justificáveis. Não, a gente entrou para prestar socorro. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, olha que legal. A aula é bem assim dinâmica. A gente vai falando de um assunto, já vou puxando o outro aqui. Vocês já tiveram situação de vazamento em que o condômino foi viajar, fechou a porta e aquela cachoeira por debaixo da porta indo para o elevador. Sabe o elevador? Parte elétrica? Você já vendo a desgraça acontecendo? Pode falar. Pode falar. Quem levantou a mão pode falar. Pode. Inclusive, agora há pouco, né? Eu estou aqui conversando contigo, né? Participando da aula, e acabei de receber uma mensagem que tem um apartamento que a água estava vazando pela porta. Agora? Aí, eu fiz o seguinte, eu pedi para o zelador entrar em contato, porque os moradores não estão, entrar em contato com ele. Tá? Aí eu estou aguardando para ver. Agora, eu não sei se eu entro já, porque a água está escorrendo pelas escadas, ou se tem que esperar eles darem uma resposta. Nossa, isso é inédito. Isso é inédito na minha aula. Bem agora, mas tudo bem, vamos lá, vamos junto. Ó, o negócio é o seguinte, tá tendo vazamento, você já acionou o zelador, fica aí no stand-by com o zelador. De um olho aqui na aula e de um olho no que está acontecendo. Por quê? Tem que acionar, tem que achar o proprietário na medida do possível para ele abrir a porta. Mas vamos ficar de olho nessa água, até onde ela vai, porque se a desgraça está acontecendo, às vezes uma medida, se acontecer alguma coisa, você tem que fazer com testemunha, tem que entrar o zelador lá com uma testemunha, porque tem pertences lá dentro, né? Para amanhã o proprietário não falar que você roubou alguma coisa da casa dele. Eu recomendo, se é caso de emergência, sempre entrar com testemunha. Se tiver que arrombar, paciência, se é o caso, né? Se não dá tempo de chamar o chaveiro abre em 5 minutos uma porta, você precisa arrombar, né? Vamos pensar nisso. E vai entrando em contato. Será que não tem um registro? Será que dá para fechar? Tem um registro geral que alimenta esse apartamento? Porque, às vezes, você consegue resolver isso do lado de fora, né? Tem um registro, mas infelizmente, com a construção antiga, ela fecha a água de todos os apartamentos. Mas às vezes... Essa é a questão, não tem aprumada. Esse é um outro projeto que eu tenho, que é para poder individualizar as prumadas, né? E se eu fechar, vai fechar do prédio inteiro. Então, então, vamos tentar localizar esse proprietário, porque, afinal de contas, é uma emergência, né? Mas na medida do possível, a gente não vai sair quebrando porta de ninguém. Mas, olha lá, já colocou aqui a Adeni. De imediato, fecha o registro do relógio, para evitar É assim, você tem que pensar, não causar prejuízo para os demais condôminos, mas, por outro lado, você tem que evitar, às vezes é necessário fechar esse registro até, pelo menos, ir lá e abrir, estancar esse vazamento, aí depois abre. As pessoas vão ficar um pouco sem água por um período, mas é por uma causa maior, né? Eu penso isso. Porque amanhã você vai, eu não sei, você vai ver seu elevador aí, você tem que evitar, vamos ver, vai monitorando aí. Se tiver que se ausentar durante a aula, tá super compreensível. Tá, eu estou aguardando só aqui, como ele mandou agora há pouco, então ele está controlando lá, né? Estou vendo que não é nada tão... às vezes é exagero. Mas pode ser que piore a situação. Aí eu estou aguardando só a posição dele. Vai monitorando aí, legal? Marli, vai lá, Marli. Eu tive uma situação num apartamento que eu morava, que o vizinho estava viajando e a gente teve um vazamento de gás. Ixi, e aí a gente começou a perceber que era daquele apartamento, e o cheiro muito forte, o pessoal não estava, né? E assim, juntou o síndico,
o zelador e uma pessoa do conselho, e eles abriram a porta. Com testemunhas, né? Vocês viram? Então, assim, sempre faça com testemunha. Não vai sozinho o zelador, porque eu já tive caso, o cara processou o condomínio falando que roubou lá um diamante. Estava bem na entrada lá da porta. Lá. Então, tomem cuidado. Vai se documentando, tirando fotos, testemunhas, e é normal. Eu gostaria que alguém entrasse na minha casa e fechasse o vazamento, se eu estivesse ausente. Porque eu não vou querer perder o meu piso laminado, eu não vou querer perder meu sofá, né? Bom senso. Gente, a aula é bom senso. Bom senso. Tudo que você age com bom senso, amanhã na justiça você fala para o juiz, fala, eu tive que fazer isso. O juiz não vai condenar você a um problema desse, tá bom? Então fica aí já o alerta, depois você conta para nós, aí ficamos preocupados aí. Às vezes é coisa que tem que se preocupar, às vezes não, mas tem que saber o alcance disso. Então vamos lá. Eu estava falando aqui das áreas privativas, né? Então, de propriedade exclusiva, deixa eu voltar aqui um pouquinho, me perdoe, voltei, né? Então, propriedade exclusiva, sim. Sim, partes comuns, então aqui, ó, como está falando a lei, né? Loja sobre loja, frações ideais do solo e nas partes comuns sujeitas à propriedade, podendo ser alienadas e gravadas livremente pelos proprietários. Então, o seu apartamento você vende para quem você quiser, exceto abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas, salvo autorização na convenção. Cuidado com isso. Tem convenção de condomínio que fala que você não pode vender a sua garagem para quem não mora no prédio. Tem convenção que proíbe. Se você quiser vender sua garagem, você só pode vender para quem é condômino que mora naquele prédio. É uma questão de segurança, né? Eu sou uma pessoa estranha vindo colocar o carro aí no seu prédio, mas quem vai dizer se pode ou não pode é a convenção. Se a convenção falar que pode, pode. Se ela falar que não pode, e geralmente elas falam que não pode, tá? Porque existem vagas de abrigo, de garagem. Vocês já viram aqueles prédios que tem aquelas garagens externas? Às vezes é até fechada. No litoral tem muito, viu? Aquelas garagens que é uma porta. Aquilo ali às vezes tem gente que faz negócio com isso, aluga, né? Para um outro condomínio, faz dinheiro com aquilo. Então, é uma área exclusiva, né? Não deixa de ser. O que não é área exclusiva? O que é comum? O solo, a estrutura do prédio, o telhado. Com relação ao telhado, tem uma discussão enorme. Eu tenho um condomínio em que tem uma síndica que tem um problemaço com uma loja, né? A loja, ela fala que não quer pagar a cota condominial. Vocês já viram isso? Não? Quem tem prédio que é residencial e embaixo é loja, tá lá, as Casas Bahia embaixo. Olha eu fazendo propaganda aqui. Mas é só exemplo. As Casas Bahia têm acesso livre. Ela não entra pelo elevador, não tem porteiro. É área livre, sabe? Ela abre as portas, limpa, fecha. Tem um relógio só das Casas Bahia. Ela usa a água própria dela, sei lá, é tudo individual. Ela não usa nada do condomínio. Mas o que está em cima do prédio? O telhado. Se não fizer manutenção, a água vai vindo. Uma hora a água chega lá embaixo nas Casas Bahia. Vai começar a pingar dentro das Casas Bahia. E o proprietário lá da loja, o responsável, vai cobrar o síndico. Por que o telhado está vazando? Você vai falar, você também não paga, não ajuda, né? Então, o telhado é uma área comum. Vocês já ouviram falar em AVCB? Né? O AVCB é o corpo de bombeiros que dá. O fogo fala onde ele vai queimar. Ele fala assim, hoje eu vou queimar na loja. Não, amanhã eu vou queimar no residencial. Não, ele não fala. O fogo vai queimando o que tiver na frente. Então, assim, o AVCB é do prédio todo. Muitas vezes eu tenho síndicos que têm problema com loja porque a loja não quer participar do rateio do AVCB. Sobre esse argumento, que a loja é individual. Alto lá. Manutenção que inclui a loja, pense em tudo que inclui a loja. Para-raio, tudo que é genérico, né? Não faz sentido. O porteiro vai ser demitido, vai ter que pagar a indenização do porteiro. O porteiro não é o porteiro da loja. Então, ela não participa desse rateio. Tomem cuidado que tem umas diferenças aí. Fachada. Fachada é obra de manutenção. Às vezes, a fachada, a loja vai ter infiltração se não conservar a fachada, entendeu? Ela, às vezes, tem que pagar a obra de fachada. Então, tudo que vai impactar na loja, no bem-estar da loja, na parede, infiltração, nas questões de segurança, a loja participa sim.
E às vezes ela vai pagar mais, hein? Tomem cuidado. Tem advogado de lojista que entra com ação, fala que não vai pagar, que não vai. A gente prova que ela utiliza-se do telhado e aí o juiz manda pagar, tá? Tomem cuidado com isso. Tem muito. Às vezes vocês desconhecem, né? Vê a convenção, não vou cobrar. Tá cobrando a pessoa errada, né? Tá onerando os condôminos do residencial. Eu falei eu falei da rede geral de água, hein? Que nem a gente acabou de falar, rede geral de distribuição de água. Aqui o encanamento de água, né? Esgoto, gás, eletricidade, calefação, refrigeração, né? Coifas, né? E demais áreas comuns, inclusive acesso ao logradouro, né? A entrada e a saída do prédio. São utilizados em comum pelos condôminos. Não podem ser utilizados. Vocês entenderam? Você só pode utilizar de forma privativa o seu apartamento, o que é seu. Agora, você pode chegar lá na entrada do prédio e monopolizar. Parece bobagem isso que eu estou falando. Às vezes você fala assim, Alexandre, quem é que vai interditar o salão de festas? Acontece. Às vezes a pessoa usa só para ela. Monopoliza. Eu tive um caso, eu vou falar para vocês rapidamente. Aí no centro tem muito, tá? Quem é do centro sabe. Tem uns prédios no centro antigos que tem aquele terracinho no último andar, não sei se vocês já viram, que a pessoa, eu tive um caso, foi muito curioso, o último andar, o dono do último andar do apartamento, ele abria a janela e ele saía, ele dava um pulo assim na janela e era um terracinho, e aí ele colocou lá uma churrasqueirinha, aí ninguém reclamava, ele fez lá um puxadinho, colocou uma mesinha, ele foi fazendo obras ali era uma parte que era área comum, entendeu? Mas era só ele que tinha acesso através do apartamento dele. Aí ele cortou a janela, fez uma porta, entendeu? Olha que legal, ele foi monopolizando uma área particular. Aí um belo dia o síndico falou, vamos acabar com a palhaçada, né? Essa área não é sua. Mas como não? Essa área é do prédio. Aí pegou a planta, pegou o memorial descritivo. Lembra do memorial descritivo que eu falei? Lá está dizendo o que é área comum. Vocês querem saber o que é área particular e o que é área privativa? Pega o memorial. Vai estar explicando lá. Com certeza tinha aquele quadradinho ali na planta e falava, aquilo ali é área comum. Sabe o fosso do elevador? É área comum. Né? Não é de ninguém, é de todos. Então, foi engraçado, a gente teve que processar o cara. E ele tinha lá churrasqueira, vocês não têm noção, ele tinha forno de pizza, ele tinha um monte de coisa. E foi indo. E a desculpa dele era, ninguém nunca reclamou, pode fazer uso capião? Você sabe o que é uso capião? O cara fica um tempo lá. O cara falava assim, não, eu fiz uso capião. Já estava lá 10 anos, 15 anos. Não importa, você não pode fazer uso capião de área do condomínio que é comum. A garagem, não pode. Então, foi uma briga. E, detalhe, aquele terracinho, depois a gente teve que liberar, as pessoas iam fumar lá. Então, às vezes, iam outros condôminos. Vocês conhecem tem o Terraço Itália? Eu acho que é o Terraço Itália, não é? O Copan, não sei. Tem um prédio no centro, apareceu na televisão esses dias, que as pessoas, é uma área que a pessoa vai lá fumar, então lá em cima é uma área assim que ela fica lá. O condomínio quer ir lá fumar, sei lá, ver o pôr do sol, não é de ninguém, é do prédio, então ele circula por ali. Então não pode ser interrompida essa área. Vocês nunca viram isso? Passa às vezes na televisão. Então é uma área comum. É no Copan. É no Copan, não é? Eu lembro. No Roberto Copan. levantou a mão. Vai lá, Roberto. Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Não precisa levantar a mão, não, tá? Já fala direto. Diz uma coisa, a gente está falando de área comum. Condomínio residencial, para você chegar até a sua casa, você tem que circular pela área comum do condomínio. Tem uma confusão muito grande que você tem as regras do condomínio, o regulamento interno, e que determinado período você não pode entrar com um prestador de serviço dentro da sua residência. E as pessoas têm muito esse costume de falar, na minha casa quem manda sou eu. A gente fala, ok, na tua casa quem manda é você, só que para chegar até a tua casa você não chega de helicóptero, o prestador de serviço não vai chegar de helicóptero, ele tem que passar pela portaria e tem que passar pela rua. E dentro desses lugares ele não vai circular. Mas, é uma briga isso daí que eu vou dizer. Juridicamente, o que se entende por isso? Mas deixa eu entender sua pergunta, que ela está bem genérica aí.
Você quer dizer se, com relação à circulação, né, das áreas comuns. O condomínio, as pessoas circulam nas áreas comuns, você não pode proibir, né? Ela vai circular. O acesso a uma área privativa, se depende de você passar por uma área comum, o condomínio não pode bloquear essa área. Agora, o condômino, ele pode proibir alguém um prestador de atender ele. Agora, se o síndico precisa fazer uma intervenção na área privativa, precisa levar alguém, esse é um assunto que a gente vai discutir também na parte construtiva, né? Mas, grosso modo, o condômino não pode restringir, né, o acesso do síndico por uma emergência, e ele também não pode se monopolizar da área comum. Ele não pode pegar só para ele. Mas é o contrário. O condomínio tem um regulamento que após o meio-dia de sábado, não pode entrar nenhum prestador de serviço em nenhuma residência. Entendi agora, entendi. Mas é diferente. Aí é outra situação. Porque você tem uma regra de bom senso dentro do prédio. Por exemplo, vocês querem um prestador de... É que o Roberto, ele atua muito em loteamento. Então, loteamento, a pessoa faz obra, né, Roberto? Então, o cara quer fazer obra final de semana, ele quer pegar o domingo, levar o pedreiro lá, fazer barulho e tal. E o que as pessoas fazem nos loteamentos final de semana? Eles querem descansar, né? Paz, natureza. E aí tem aquele conflito. Então, às vezes tem um regulamento interno que fala, obra só até sábado, um exemplo. Então, ele está descumprindo uma norma interna. Ele pode fazer obra no apartamento dele? Pode, mas durante segunda a sexta ou sábado, meio período, a gente vai falar sobre isso. Então, é uma restrição ao direito de propriedade, mas ela tem um propósito maior. Qual que é o propósito? É justamente evitar o incômodo. Ninguém está proibindo ele de fazer obra, mas ele só pode fazer obra naquele período, para não incomodar os demais. Então, nesse caso, vai proibido o prestador de entrar. Mas eu vou processar o condomínio. Pode processar, porque a gente prova na justiça que não podia fazer obra naquele horário, vai causar incômodo, é o que diz as regras do condomínio, paciência. Você comprou o empreendimento sabendo que obra aqui só de segunda a sexta, sábado, domingo em hipótese alguma, né? Faz parte, é isso aí. Tudo bem? Calé, tinha uma dúvida para mim. Na verdade, assim, você está falando de obra, né? Mas o que a gente tem é prestador de serviço, né? É proibido a entrada de prestador de serviço, né? Aos domingos, vamos pôr assim. Normalmente, a maioria dos regulamentos internos, eles abrangem esse item. Gesseiro, faxineiros. Isso. O que for, eu vou, não importa, são prestadores de serviço, são pessoas estranhas. Às vezes tem prédio que não admite. Mas é uma pessoa que vai vir para consertar minha geladeira, que pifou. Não podia fazer durante a semana? Você não podia, mas eu só fico em casa de domingo. O problema é seu. Você tem que pegar alguém durante a semana, pega lá sua mãe, um filho, alguém, um vizinho. Acontece muito entre vizinhos. Eu estou autorizando meu vizinho que vai vir um prestador, porque eu trabalho o dia inteiro, não posso estar aí. Gente, é o incômodo, é a circulação, é a segurança. Se vocês não podem receber prestadores de domingo, em determinado horário, eu tenho prédio que não tem nem portaria virtual. Eu tenho um prédio no Morumbi, que Deus me livre, se aparecer alguém lá no domingo, lá 4 horas da tarde, é ladrão. Todo mundo chama a polícia, porque lá acontece muito assalto nesses horários, entendeu? É o que você falou, eu acho, né? Que vai muito de bom senso, porque vou te dizer assim, você tem muito essa situação, principalmente agora com o pessoal trabalhando em casa, na situação de internet. Aí, porque eu entendo que seja assim. Para mim, uma situação de urgência é a pessoa não esqueceu a chave ou quebrou a chave dela, ela não entra em casa. Então, eu tenho que liberar um prestador de serviço, que é um chaveiro, para ele abrir a porta dela. Isso, para mim, eu entendo que é uma situação de urgência. Imagina que você vai dormir na rua, porque... Não, pera lá, calma. Isso. Mas é muita questão de bom senso. Então, que nem assim, eu tive uma situação que o morador falou assim, olha, eu estou sem internet, eu estou trabalhando em casa e eu dei um problema. Aí você uma exceção, vai causar incômodo? Não, é rápido, não vai fazer barulho? Depende, viu? Isso, justamente, é o bom senso que entra, mas só que, é o que eu disse para o morador, falei, olha, nós não temos ninguém que possa te acompanhar o seu técnico. Se a coisa fugir da sua casa, você não vai mais consertar, porque não tem ninguém para abrir shaft, não tem ninguém para verificar linha, não tem ninguém para nada. E aí você vai ficar lá com a lanterna, lá você, o síndico, vai ficar ajudando. Então, eu falei, não, então é isso,
tipo assim, é muito bom senso na hora, só que isso, assim, é aquilo, quando você tem um condomínio com vários moradores, se você abre exceção para... Se um pode, gente, todos podem, não é? E por isso que eu falo que tem que ter muito bom senso para avaliar o que pode e o que não pode, para você não criar um problema, né? Gente, a gente tinha prometido fazer um pit stop e são 8h35. Então, voltamos às 8h40. Eu vou dar uma paradinha na gravação aqui, ó, agora.